Muito obrigado pelas orações. É sempre uma alegria, né, a gente poder ter a graça de assentar, escutar a palavra, pensar na nossa vida espiritual, né? Porque a vida nossa espiritual, ela é um investimento mesmo, né? Nós temos que investi-la, senão a gente não sai do lugar. E nesse domingo nós vimos sobre a ascensão de Jesus. E quando Jesus fala, vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu fico pensando na nossa caminhada espiritual, no mundo que nós estamos hoje. Que o mundo olha para nós que somos o resto. O resto, quando eu digo, é o resto que crê, né? É o resto dos cristãos, né? Nós estamos inseridos no mundo pagão. Se vocês pararam agora e pensar no ambiente de trabalho de vocês, quantos professam a sua fé, né? Então hoje o mundo olha para você para saber, não é só sobre Jesus. Não é isso. Todo mundo já ouviu falar dele, todo mundo ouviu falar do Filho de Deus que veio ao mundo. Mas é para saber como é que o fato de você crer age na sua vida. Isso que as pessoas querem saber. Qual é o efeito da fé na sua vida? Como é que você consegue viver os desafios de cada dia? As frustrações, as exigências, as tristezas, as perdas. Como é que você vive isso? Como é que você vive tudo que chega para você? Isso que eles querem saber. Teilhard de Chardin fala, cristão já tem mais de 2000 anos que Jesus veio. O que vocês estão fazendo com a esperança? Ok? Então, como é que nós podemos irradiar uma fé? Como é que eu posso viver todos os conflitos, todos os desafios, todas as exigências que você teve hoje? Como é que você reagiu em cada uma delas? O que te norteou? Compreendem? A nossa vida, mais do que a palavra, ela tem que dar testemunho daquele que me sustenta. Não é fácil. Porque dar testemunho que Jesus está vivo é fácil quando a vida é boa. Ok? Quando está tudo bem, todo mundo empregado, todo mundo com saúde, né? Dinheiro no banco, todo mundo passeando. Claro que Deus existe. Tira uma coisa. Como é que nós reagimos? Será que a gente um dia vai ter a capacidade de Madre Teresa? Madre Teresa falava que agradecia, ela era grata a Deus por tudo que Deus tirava. Falava, oh meu Deus, estou chegando nisso, misericórdia. Misericórdia, né? Então, é preciso que a gente preste atenção nisso, né? Como é que hoje, se as pessoas olharem para a minha vida, não que o cristão é melhor do que ninguém, não somos melhores do que ninguém. Nós só temos um jeito de agir que é diferente do outro. Por quê? Porque os valores que vão nortear a minha vida é o que Jesus ensinou. É isso. Então eu vou ter esperança sempre. Eu estou ancorada. A minha esperança está ancorada, não é aqui, é no céu. E aonde que ela está ancorada? Em Jesus. Então ela vai acabar? Nunca. Mas será que a gente tem a condição de assumir isso, de viver de verdade as decisões, as coisas que a vida traz, mostrando quem é que é a razão da nossa sustentação? É isso que o mundo está de olho em você para falar, para ver como é que essa pessoa reage. Como é que ela vai fazer com tantas coisas que a vida traz? Como é que ela, como cristã, decide? E isso dar testemunho do nome do Altíssimo. Não é fácil, não. Mas é possível? É. O que nos impede? Nós somos muito lentos, né? Jesus fala isso para os discípulos, né? Como sois lentos para crer? Como sois lentos para acreditar? Em tudo, eu estou aqui do lado de vocês, como é que vocês são lentos? Imagina agora que a gente foi embora, que você está aqui, imagina não ver. É difícil. Porque nós demoramos demais a caminhar. Porque a nossa vida, eu já repeti isso tantas vezes, mas a gente precisa dizer de novo. A nossa vida é um encontro da graça com a liberdade. Então Deus não vai te invadir.
Mas Deus vai fazer de acordo com o que você desejar. Então, Senhor, o Senhor me ajuda a... Fala agora. O Senhor me ajuda a rezar mais? O Senhor me ajuda a ter um programa de crescimento espiritual? O Senhor me ajuda a ter um investimento espiritual? Que, meus queridos, sem Eucaristia diária, eu não vou mandar. Eu preciso me encontrar com Ele. Eu preciso permitir ser transformada por Ele. Senão nós vamos continuar como qualquer pagão batizado, que não fez nenhuma diferença a presença do Espírito em nós. A gente caminha, mas morto. Tem gente que você encontra e fala, não, estou precisando de injetar Jesus na veia dessa pessoa. Morto. Vivo. É a psicologia do túmulo. Está morto, só não deitou. Aquele povo que se arrasta. Não tem esperança com nada. Aquele desânimo, falta vida. Eu falo, gente, cadê? Onde é que eu te aciono aqui? É a famosa assídia. O que você tem? Nada. O que você está precisando? Nada. O que você está sentindo? Nada. O que você quer? Nada. Está morto. Não tem desejo, não tem paixão. Nada deixa a pessoa animada. Nada é capaz de contagiar. Não tem uma alegria. Que a figura que levanta, deita tudo igual. Eu falo, misericórdia. Entrou e saiu do ambiente do mesmo jeito, ninguém percebeu. Tá morto também. Não tem condição. Eu falo, essa não conheceu Jesus não, porque Jesus é fogo puro. É o que vai chegar e que vai te animar, porque você não vai precisar de mostrar que você pertence. As suas atitudes, a sua postura, sua forma de vestir, sua forma de falar, sua forma de conduzir, dirá a quem você pertence. É escandaloso. Mas você tem que ter uma caminhada. Você tem que ler a palavra, você tem que se nutrir da palavra. Senão, não andamos. A nossa vida sem uma vida de oração. Nós temos que ter o tempo de ler a palavra. Nós temos que meditar. Eu tenho que ter o tempo de ouvir. Ouvir. Falar, mas é difícil demais ouvir Jesus. Tem certeza. Então eu não escuto nada, não entendo nada que ele está falando. Mas é no meio de tantas vozes saber qual que é a dele. Mas e quando eu não escuto? Como é que eu sei que é ele? Como é que vocês vão saber que é ele? Vocês trouxeram aqui para ele uma decisão. Falei, falou, o que é para ir ou para não ir? Não estou entendendo, não estou escutando o que ele está falando. Como é que você sabe se você pode fazer ou não? O que te dá segurança? Tem que ensinar isso para vocês. É assim. Quando a gente não entende nada que ele está falando, mas você sente que o caminho é para cá. Então você vai. Por que eu posso ir? Porque o amor dele por mim é tamanho que se eu entendi errado, ele vai mudar o rumo. Vai vir cá, bem, é para cá. Essa confiança incondicional. Mas para que eu possa ter essa confiança incondicional, essa certeza desse amor que nunca vai me abandonar, eu tenho que ter uma caminhada pessoal com Jesus. Senão você testemunha de quê? De nada. Eu vou falar, não, ouvi contar. Diz que ele é assim, bom. Mas eu não saboreei. Deus é para ser saboreado. É para você sentir o sabor da misericórdia. O sabor do amor dele. O sabor da graça dele. Isso é para ser sentido. É para poder, Deus permite ser degustado. Isso nós temos que aprender. A relação com Deus, ela é pessoal, vital. Só falta encostar. Nós encostamos no Eucaristia. Nós ainda não entendemos o que é receber Ele vivo. E saber que eu sou nutrida por Ele, porque senão eu não dou conta de andar. E aí eu posso dar testemunho para o outro e falar, não fique desanimado, Jesus é vivo e Ele te ama. Você pode não saber, mas é verdade essa história. Levar a vida que Ele está morto. Ressuscitar, quantos hoje você precisou de ressuscitar? Mas é assim que a gente vai conseguir fazer essas coisas. Mas se eu não tiver um caminho de verdade, eu tenho que ter um querer. Porque o nosso problema é que a gente começa e dá um passo para trás. Hoje eu saindo da missa, encontrei com uma ex-residente minha de pediatria, que é uma bonequinha, muito jovem, terminou a residência ano passado de pediatria, é uma doçura. Fazendo uma caminhada de fé bonita, mas vê como é que a nossa vida é lenta. Ela falou comigo, você tem um minutinho para mim? Eu na porta da igreja. É para você sempre, minha filha. O que foi? Ela falou, eu queria te pedir uma opinião. Falei, tem certeza que é para mim? É porque eu não sei se eu faço isso, ou isso, ou isso, aquilo, para me ter segurança.
Falei, amiga, vamos começar essa história de novo. A sua segurança está onde? Essa segurança está nisso, nisso ou nisso? A nossa segurança está onde? É em Jesus. Tá vendo que é lento? Ela falou, ai, Filó. Falei, é. A nossa segurança é um só. É Jesus. Se eu estiver procurando a minha segurança no meu emprego, na minha conta bancária, no nome que eu carrego, na minha profissão, ela pode simplesmente acabar numa fração de segundo, ok? A nossa segurança está naquele que é eterno. Ai, que coisa escandalosa. Naquele que nunca vai me abandonar, que nunca vai me deixar, porque me ama. Isso vocês têm que repetir o processo o dia inteiro. Ele me ama. Então eu vou fazer uma experiência desse amor. E com a experiência desse amor eu vou poder revelar para o outro que é real. Essa história é real. Que Jesus não é uma ideia, é uma pessoa. Então eu não ponho minha confiança e não tenho fé, não é numa ideia, não. É alguém que é concreto. A palavra se fez. Vocês imaginam quando lá em Gênesis ele falou, faça a luz aconteceu. Tá aí, é tudo concreto. É real, gente. Deus é real. Isso é escandaloso. Um Deus que veio até nós e que nos ama na nossa miséria. Eu fico impressionado. Como é que eu falo? Como é que o Senhor vem até mim todo dia na miséria? Tem nada para te dar. Nada. Continua nessa miséria. Continua essa lerdeza, né? Porque até a gente se abandonar, se entregar e falar, faça o que o Senhor quiser. Até eu desejar somente ter a vontade dele. Até ele ser o maior amor da minha vida, minha maior riqueza, minha vida, o ar que eu respiro. Isso tem um chão. Porque com Deus não tem nada mais ou menos. E eu queria ensinar a vocês que vocês lessem. Tem muita. No Evangelho de João, João fala assim: e muitas coisas Deus fez, Jesus fez. Mas isso aqui está escrito para que vocês creiam. Algum de vocês leu o livro de Catarina Emmerich sobre a paixão de Jesus? De onde Mel Gibson tirou o filme? Ninguém leu. Pois é. Agora Mel Gibson vai lançar o livro da ressurreição. Vai ser uma coisa extraordinária. Nesse livro, tem um capítulo da ascensão de Jesus. Então tem coisas que vocês têm que ler. Catarina Emmerich, nos últimos 12 anos da vida dela, ela recebeu todos os estigmas de Jesus. E ela vivia com uma eucaristia por dia, não tinha nem água. Ela foi beatificada por João Paulo II. Tem jeito de não ser, né, gente? Então ela comungava, ela entrava em êxtase e via as coisas e descrevia. Então tem o livro de Nossa Senhora, que é um escândalo. Quando ela descreve a Anunciação, você acha que morre. Quando ela tem um livro dela de Maria Madalena, espetacular. E tem esse livro. Vale a pena ler. Imagina, essa mulher foi beatificada, ela teve todos os estigmas, ela viu tudo, então ela descreve a ascensão. Na verdade, ela começa a descrever 24 horas antes de Jesus ir. E que Jesus andava com os discípulos. Que Jesus, no dia da ascensão, Jesus andou com eles, refez todo o caminho da paixão e foi explicando para eles as coisas. Nesse local, foi isso. Nesse local, era o profeta tal que falou tudo isso. Jesus foi passando pelos lugares. Imagina. Que na véspera da paixão, Jesus estava andando com eles e tinha um grupo de gente. Que Nicodemos e José de Arimateia fizeram um banquete para Jesus, os discípulos, Nossa Senhora. Jesus foi lá, na véspera da Assunção. Jesus ficou 40 dias depois da Páscoa, andando com os discípulos, aparecendo. Mas nós não estudamos, nós não lemos. É extraordinário. Jesus, depois desse banquete, Jesus continua com eles em oração, reúne os apóstolos, reúne com Nossa Senhora, que fica em frente, faz de novo a ceia com eles, coloca Pedro, coloca um manto em Pedro, institui de novo em Pedro, confirma em Pedro a autoridade que ele deu diante de todos os discípulos. Ele confirma isso. Ele ensina sobre o batismo, ele ensina sobre a bênção. Jesus ensina tanta coisa séria. E depois ele coloca Nossa Senhora no meio, chama ela. Coloca ela no meio e fala: ela será a medianeira de vocês. E que os discípulos se curvam diante dela. Então eu preciso que vocês leiam. Depois de lá, como é que foi, como é que eles andaram, até o momento da ascensão. É lindo, como é que ele se despede de Lázaro, que estava escondido, né? Ficou escondido em casa, porque se ele aparecesse, eles matavam ele. Que era a prova, né? Então, como é que ele viveu tudo isso, né? É preciso que vocês leiam outras coisas para acrescentar a vocês, porque é uma literatura
que foi de uma mulher que foi beatificada. Então vocês podem ler isso sem medo de estar cometendo nenhum erro, né? Pode ler. Vale a pena ler. Como é que foi essa despedida? O quanto que os discípulos choraram, o quanto que estavam angustiados. E a única pessoa que não chorava era Maria. Jesus falava, por que você está chorando? Olha, minha mãe, ela não está chorando, não. Mas você imagina a angústia que eles falavam, como é que vai ser depois que ele se for? Ele falou, mas eu não estou indo, eu vou voltar. E ele vai se manifestar de outra forma. E é isso que a gente precisa aprender de novo. É isso que a gente precisa viver, essa intimidade, essa amizade com ele. Para que as pessoas possam olhar para a nossa vida e falar, é diferente. Porque somente a fé pode fazer com que eu viva uma dor. E não permitir que a dor seja a última palavra da minha vida. É somente pela fé. Todos nós que cremos, vamos viver sofrimento, dor, tudo, morte, tudo. Claro que vamos. Mas é somente a fé é que não me permite que uma perda muito grande na minha vida me destrua. Fala, a dor veio, mas ela não tem a última palavra e ela não me destrói. Eu continuo por causa dele. É ele que me sustenta, é ele que me levanta, é ele que me põe de pé e fala, coragem. Não acabou. A história não acabou. É isso que a gente tem que ter, mas sustentado em quem? Nele, na palavra dele. É essa certeza que nada, que a morte não nos destrói, que o sofrimento não nos destrói, que diante dele, qualquer coisa que tiver parecendo que está acabada gera vida? Que toda depressão é abraçada por ele? Pode receber os braços de Deus? Que toda angústia pode ser aliviada por ele? Isso é ele. Toda situação pode ser transformada na presença de um Deus vivo. Aonde eu encontro Deus vivo? Em cada Eucaristia. Ali, no Santíssimo. Nós estamos diante de Deus vivo. É extraordinário. Mas nós não aproveitamos isso. E deixamos perder a graça. Jesus fala, eu já falei isso com vocês, que quando a gente vai comungar, recebê-lo, que ele vem cheio de graças para nos entregar. Por que ele não entrega? Porque o nosso coração é duro e não cremos na presença dele real. Tem que pedir essa graça. Pedir a Nossa Senhora que nos ajude a amolecer o nosso coração. Até a graça do temor, né? Até a graça que quando entramos numa fila, estamos na fila do supermercado. Estamos caminhando para encontrar com um Deus vivo, que pode me transformar, que pode mudar a minha história e a minha vida. Que não há nada que ele não possa mudar. Nada. Nada. Nem a pior dor pode ficar sem a consolação de um Deus. Porque eu já falei isso com vocês e falo de novo. A dor para chegar em nós foi amortecida por ele. Senão a gente não sobreviveria. Porque o amor dele por nós é uma coisa surreal. E ele, já falei e vou continuar falando, o amor é pessoal. Então como é que vocês vão dar testemunho que vocês são amados, que vocês têm uma vida de amor? Que vocês não sucumbem a uma decisão difícil? Que a hora que a situação vem, vocês se colocam diante dele e falam, seja feita a vossa santíssima vontade. E não se revolta, e não aceita o que vier e fala, obrigado. Nesse dia eu estava lembrando, né, que a forma como a gente foi criado lá em casa, minha mãe esse fim de semana fez 90 anos. E que quando a comida queimava, imagina, correndo fazer comida, menino para a escola, marido com o trabalho, ou caía alguma coisa no chão, a frase que a gente sempre escutou foi, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque a gratidão a gente não nasce com ela, a gente aprende. Então como é que você consegue permanecer de pé? As tempestades chegam, as doenças chegam, as coisas difíceis vão bater. Como é que você consegue permanecer? Porque aquele que me sustenta é maior que tudo isso. Que a minha segurança tem um nome e um sobrenome. Que aquele que cuida do verme da casca da árvore jamais me esquecerá. Que aquele que me sustenta não só pela Eucaristia, né, que é ele que me carrega, mas me nutre na palavra. E a palavra dele me põe de pé. Quando eu escuto assim, eis que estou convosco todos os dias. Quando eu escuto não temais, sou eu. Quando eu estou aflita, agitada, com tanto problema, e eu lembro que ele levantou a mão e falou, cala-te. Eu posso falar com a mesma coisa. E quando eu penso que do mesmo jeito que ele me conduz para o projeto que ele tem na minha vida, ele me conduzirá na hora da morte. E que eu espero de verdade,
Que na hora da minha morte eu possa ouvir ele repetir aquilo que ele falou pro ladrão, pro bom ladrão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se não for nessa fé que nos sustenta, que nos dá garantia do que a gente passar, aquilo não acabou, que a promessa dele é absolutamente encantadora, que nos deixa emudecidos, porque não é maravilhoso demais saber que somos convidados a uma vida que é eterna. E que a gota de vida, que aquilo que a gente vive aqui é muito pequeno, e que ele vai nos dar a graça de não nos deixar ficar preocupados com o acontecimento da agora só, mas que ele nos abra os olhos, essa ascensão me permita olhar para cima e falar, tem muito mais por vir. Que quando alguma coisa te chatear muito, te deixar muito angustiado, sai, olha para o céu, conta as estrelas, se der conta e fala, tem muito mais por vir. A história não é só essa. Tem muito mais. Há algo muito maior que fomos chamados. Não fui feita para ficar olhando o cadarço do meu sapato. Ele me mandou olhar para o céu. Há muito mais por vir. Olha a lua, olha as coisas que ele criou e fala, há muito mais por vir. Há um Deus eterno que cuida de mim, que me ama. Dê testemunho disso pela sua serenidade, pela sua paz que transcende qualquer coisa. Consiga viver o que você tiver que viver. O mundo está de olho em nós. Como que esse povo dá conta? Por causa dele. Simples assim. Mas como ele é vivo? Como é que você sabe? Creio nas palavras dele que disse, estarei convosco todos os dias. Naquele Deus que transformou tudo para nós, que cuida de nós. Então, sustentem isso e peça a ele a graça e vão pedir a Nossa Senhora a intercessão dela para que nos ajude no nosso caminho. Fala, me ajude, Senhora. Eu quero fazer um caminho de verdade. Eu não quero começar e parar. Apesar de Deus ter uma paciência infinita. Mas é porque eu tenho medo do tempo não dar. E eu falo com ele, obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por continuar insistindo comigo. Obrigado por me mostrar tanto cuidado, tanto zelo, que às vezes tira a nossa fala. Obrigado por ser tão delicado, tão atencioso, tão doce. Nessa doçura que ele permite que a gente saboreie esse mel que ele é. Ele é doce. Deus cuida. Obrigado por ser inclinar. O Senhor inclinou e veio até mim e fala comigo. Isso é uma coisa surreal. Obrigado por o Senhor escutar as minhas misérias, por eu chorar. E só o Senhor sabe por que eu choro. O Senhor guarda até minhas lágrimas. Obrigado porque eu estou sentado. O Senhor sabe por que eu estou sentado. Se eu levanto, o Senhor sabe por causa de quê. O Senhor sabe tudo que eu sinto, que eu penso, que eu falo. É de enlouquecer esse amor, da gente olhar e falar, como a gente pode ser merecedor disso? Não somos merecedores. Ele é amor. Mas ele nos convida a viver essa aventura com ele. Aquilo que eu falei semana passada com vocês. A aventura com Jesus não tem um cartão, não tem uma pólice de seguro, ok? É uma aventura. Mas é encantador. Então que Deus nos conceda essa graça, né? Da gente primeiro se converter. E não demorar muito. Pedir a ele que tire tudo aquilo que me prende. Independente se é uma corda ou se é um fio de nylon. Mas aquilo que me impede de me lançar e falar, eu creio, e viver daquilo que você crê. E tomar as atitudes a partir daquilo que você crê. E falar, você faz isso por causa de quê? Por causa de Jesus? Mas de Jesus de Jesus. E há uns 15 dias atrás, um pai falou comigo lá no consultório. Doutora Vila, posso fazer uma pergunta para a senhora? Pode. A senhora poderia me passar, se a senhora não se importar, a vitamina que a senhora toma? Falei, primeiro que a senhora tem uma energia que a gente fica assim meio impressionado. Essa hora a senhora nessa animação trabalhando. Eu ri. Falei, e a outra? Porque a senhora adoece. Meu filho tossiu na sua cara. Meu menino nem adoeceu, eu já adoeci. A senhora, a gente não vê só doente. Qual que é o segredo? Só tomou vacina? Falei, tomei vacina de gripe. Não, mas tem que ter mais uma vitaminazinha que só toma, tem não? Falei, eu vou ser muito sincero pro senhor. Eu não tomo nenhuma vitamina. Mas eu acho que eu tenho uma explicação para isso. Só pode contar? Posso. Eu
tenho a graça da missa diária e eu recebo Jesus vivo todos os dias. Ele falou, falei, é pelo seu ar que você não caminha. É a sua incredulidade que não deixa você sair do lugar. O dia que você acreditar no que eu te digo, você verá quão extraordinário é andar diante de um Deus vivo. Mas tem que querer, porque a nossa vida depende da nossa liberdade. Isso para mim é uma das coisas que mais me encanta em Deus. Ele cria cada um de nós, tem um projeto escandaloso para cada um de nós, se a gente quiser. Fala, mas você é livre. Isso é escandaloso, que eu posso falar com ele, eu não quero nada com o Senhor. Ou eu posso falar, eu quero viver com o Senhor. E Ele espera e aceita qualquer decisão nossa. Tem que amar demais, tem que ser uma coisa extraordinária para falar, se você quiser. Não é maravilhoso nosso Deus? Mas eu quero que vocês tenham essa paixão por Ele, para que vocês possam se darem testemunho desse Deus de amor. E eu quero encerrar com um poema do Vantuan François Vantuan. Já falei com vocês desse arcebispo que vai ser santo. Vai ser santo. O processo de canonização dele está aí. Já contei para vocês. Um dos livros dele se chama 5 Pães e 2 Peixes. Ele ficou preso por 13 anos, onde não tinha nem janela. E ele escreveu esse poema e com ele eu quero encerrar junto com um trecho da carta de Coríntios, e que ele diz assim: só Deus pode dar a fé, mas vós podeis dar o vosso testemunho. Só Deus pode dar a esperança, mas vós podeis dar a confiança aos vossos irmãos e irmãs. Só Deus pode dar o amor, mas vós podeis ensinar os outros a amar. Só Deus pode dar a paz, mas vós podeis espalhar sementes de unidade. Só Deus é o caminho, mas vós podeis mostrá-lo aos demais. Só Deus é a luz, mas vós podeis fazê-la resplandecer nos olhos de todos. Só Deus é vida, mas vós podeis dar aos outros vontade de viver. Só Deus pode fazer aquilo que parece impossível, mas vós sereis capazes de fazer aquilo que é possível. Só Deus é suficiente por si mesmo, mas Ele prefere contar conosco. Na carta de Coríntios, primeira carta de Coríntios, no capítulo 16, no versículo 13, eu quero encerrar com essa frase. E ele diz: permanecei firmes na fé, sede corajosos e sede fortes. Que Nossa Senhora interceda por nós para nos ajudar a permanecer firme na fé, com coragem, com fortaleza, que é uma das graças, que é um dos dons do Espírito Santo. E que não possa haver nada, nem dor, nem sofrimento, nem perda, nada. Quando a gente presta o culto ao coração de Jesus, porque o coração na Bíblia, ele tem uma outra linguagem, ele tem outro olhar, né? O coração é como se fosse o centro da pessoa. É onde estão concentrados todos os sentimentos e as intenções dessa pessoa. Então, quando a gente vai ter o culto, quando a gente venera o coração de Jesus, nós estamos olhando 3 coisas dentro dele, principais. Entre sombras do caminho e da dor, tua luz me revela o amor. Dentro do coração de Jesus, nós vamos venerar 3 coisas: o mistério da encarnação, a segunda coisa, o mistério da redenção, e a terceira coisa, a misericórdia infinita dele. Isso tudo que está dentro do coração dele para nós. Todas as obras da vida de Jesus são obras de amor. E do amor que saiu do coração dele, para nós. No mistério da encarnação, quando Deus, se imagina, Deus, Ele entra no mundo, Ele deseja entrar na nossa história. Já pensaram o que é isso? Ele deseja vir, tomar forma humana e ter um coração que bate. E aí passa o infinito, passa a ser visto no finito. Imagina que a gente vai poder contemplar esse coração em Jesus de Nazaré.
Isso é maravilhoso. Mas a gente não tem essa dimensão que foi essa encarnação. Quando Jesus vem por amor, por amor. E isso, se vocês quiserem ter essa frase gravada, está em João 15. Vocês que estão ficando atentos com a Bíblia, né? João 15, versículo 9, que Jesus diz assim: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Nós somos amados por Jesus como Ele é amado pelo Pai. Então não é um amor reduzido, não. É um amor inteiro. Jesus, Ele conta para nós esse amor, Ele mostra esse amor, porque na nossa vida, gente, na nossa rotina, na nossa caminhada, nós temos que ter um centro onde a gente busca a bondade, a ternura, a força, para dar conta da caminhada da vida. Tem momentos fáceis demais na vida, mas tem momentos que quando ficam difíceis, nós temos que ter uma fonte onde eu posso me nutrir, onde eu posso buscar aquilo que vai ser o meu sustento. Semana passada eu falava para vocês que o amor de Deus é a nossa âncora. É a nossa âncora. Que tudo pode nos acontecer, mas a gente sabe que é amado. Isso é segurança para que a gente caminhe bem na vida. Então, quando Jesus vem, né, e se encarna, Ele encarna para revelar que a gente tem um Pai que nos ama. E a gente passa a ser filho de Deus. A gente não pode ser como qualquer filho, né? A gente é um filho adotivo, mas deveria ter no batismo e em Jesus o nosso olhar, né? A nossa visão para poder falar como é que eu vou acompanhá-lo, como é que eu vou imitá-lo, se eu vou fazer parte do corpo dele. Então Jesus tem muitas revelações com algumas místicas, né? Duas em especial, que é Santa Margarida Maria de Lacoque, que ele mostra o coração dele. E uma outra santa, que eu devo errar como vou pronunciar o nome dela, mas eu não sei exatamente que língua que é o nome dela, não sei de que lugar ela é. Mas é uma menina que quando nasceu, a família achou que ela ia morrer, não sei por que razão, a literatura não conta. Levaram ela correndo ao padre, e o sacerdote, quando foi batizá-la, disse: é essa menina? Não, vai morrer não. Ela vai ser uma religiosa, vai ser uma grande santa. E através dela, muitas graças chegaram ao mundo. E ela foi uma mística. Então, quando aos 7 anos a família dela foi visitar um mosteiro, ninguém conseguiu tirá-la do mosteiro. Ela passou a viver no mosteiro com 7 anos de idade. E a família muito rica, doou muita coisa para fazer um mosteiro maravilhoso em determinado lugar, porque a família tinha muitas posses, mas o coração dela já tinha sido tomado. E um dia, no Natal, Jesus permite a ela, igual ele fez com a Santa Clara. Não sei se vocês lembram dessa cena no filme de Clara e Francisco, quando Jesus se coloca nos braços de Clara como um bebê, um recém-nascido, né? Isso é uma cena belíssima do filme, né? Mas com essa santa, também ela tem a graça de colocar no colo dela Jesus, menino. E assim como São João colocou o ouvido no coração de Jesus, no peito, e escutou o coração batendo, essa santa, que eu vou falar com vocês, que é Mechtilde, mas eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, ela também colocou o coração dela no dele e percebeu que o coração de Jesus bate diferente do nosso. 4 batidas por minuto. Bem lento. E são 3 batidas fortes e uma mais suave e mais comprida. Que ele fala que as 3 batidas é toda a onipotência do amor, toda a sabedoria do amor e toda a mansidão. Então são as 3 coisas da divindade. E a última batida é da bondade que ele revelou ao mundo. Então ele fala com ela: é verdade que meu coração bate devagar dessa forma, com 3 batidas fortes e uma lenta, por isso eu morri tão rápido na cruz. Vocês vão ter oportunidade de ler essas coisas. Olha, são tantas revelações que a gente não fica sabendo, né? Que é do coração dele. E ele conta que o desejo que ele tem conosco
pelo amor dele, pelo amor. É de viver conosco, é de caminhar conosco. A gente se coloca diante dele como filho. E quando você está como filho diante de um pai, você espera tudo do pai, de roupa, a comida, a estudo, a educação. E tudo a gente pode esperar do coração dele. Ele fala, então se vocês precisam de mim como um pai, eu caminho com você como um pai. Como um amigo mais fiel dos seus amigos, que vai te ajudar nos momentos mais difíceis. Como um esposo, como companheiro de viagem. E ele fala isso de uma forma tão linda. Como um companheiro de viagem, que quando o caminho está muito pesado, eu carrego para te ajudar. É belíssimo. Pena que a gente usa tão pouco desse coração. Pena que a gente acredita tão pouco nesse amor de Deus por nós. E um dia essa santa também tem encontra com ele. Essas místicas têm né, elas tinham a oportunidade de ver Jesus várias vezes, né? E ela encontra com ele, e é como se ele tivesse espelhado. E ele mostra para ela que o reflexo, o espelho nos pés dele, é que é para a gente olhar para ele e se ver. Era a nossa tibieza, a nossa lentidão com o nosso crescimento espiritual. Como que a gente é lento? Que o reflexo do joelho é porque como que a gente tem dificuldade de reconhecer que nós somos criatura, né? A humildade é isso, né? É reconhecer que nós somos criatura e Ele Criador, sendo que Ele foi o primeiro a se curvar diante do homem, e que Ele depois baixou um pouco mais para lavar os nossos pés. E eu digo que Ele baixou tão mais para ser o nosso pão, nosso alimento. Que como Ele mostrava, como é que os olhos, né? O que a gente olha, e como é que os nossos olhos, se a gente olha no espelho dos olhos dele, percebe o quanto que os nossos olhos estão escuros pela nossa desobediência e pela nossa infidelidade a Deus. Como é que o nosso ouvido, diante do ouvido dele, é tão surdo, porque o nosso ouvido ele teria que estar aberto na prontidão de ouvir e obedecer. E como nós estamos longe de poder ouvir, muito menos de obedecer. Quando eu fico lembrando de São José, que eu nunca vi uma pessoa tão pronta, né? Levanta, José, sai com sua mulher e o menino. Levanta, faz isso, José. José sempre pronto, nunca questionou, fez o que escutou. O nosso desejo, que a gente precisa ter um desejo de ter um coração que escuta. Então, quanto que a gente precisa olhar para Jesus e ver o quanto que o nosso coração ainda é lento para amá-lo. Quanto que a gente ama pouco a Deus e o próximo. A gente ama muito o próximo se ele nos dá alguma coisa, se é conveniente. Até a gente poder ter um amor absolutamente desinteressado. De ajudar, de cuidar, de fazer alguma coisa pelo outro, simplesmente porque ele é irmão. Mas eu não sei nada dele, não precisa saber não, ajuda. Aquele que ele colocou no seu caminho, hoje. Porque amanhã é outro dia, a história não repete. E como é que nós somos fracos e lentos para amar a Deus acima de tudo na nossa vida? É impressionante. E os nossos lábios, né, gente? A nossa língua. Eu paro e penso, São Tiago que fala isso, aquele que consegue controlar a língua, colocou um freio no corpo. Quantos problemas hoje a gente vive porque falamos demais? Estou falando mentira? Na gota. E tem uma coisa interessante que eu já comentei uma vez com vocês. A gente quando escuta alguém falar mal, porque não tem um trem que rende mais do que falar fofoca, né? Não tem uma coisa que rende mais na vida. O sono de todo mundo desaparece quando fala, vou te contar uma coisa, acabou. Eu vejo isso com os bebês, a partir de 7 meses, que é mais difícil examinar, que eu falo no ouvidinho deles assim, a tia Filó vai te contar um segredinho de amor. Ninguém precisa segurar a criança que eu vejo o ouvido. Ela não mexe. Falo, isso tem 7 meses de idade. 7, 8. Eles ficam paradinhos, se é menina então, aí que nem pisca. É impressionante. Como que a gente... Aí eu fico pensando, hoje, será que a minha boca... O que hoje eu falei? Será que eu usei meus lábios, a minha língua, a palavra, para louvar, para bendizer o nome de Deus? Ou foi só para lamuriar? Para reclamar? Para falar, ai, está frio, ai, que preguiça, ai, que trabalho.
E não para falar, nó, Deus seja louvado, acordei, não tem nada doendo, nó, louvado seja Deus, estou por sua conta. Olhar para ele e falar assim, como é que você me pensa hoje? O que você espera de mim hoje? Hoje eu estou só por sua conta. Agradecer o sol, agradecer o trabalho, agradecer a comida, agradecer tanta coisa para agradecer. Faz a lista de tudo que você tem para agradecer, não vai sobrar nada para poder reclamar. E aí Jesus fala assim, quero te ensinar 3 coisas. Falou passando também que te último, mas eu acho que ele está falando para mim, eu ensino para vocês, né? Assim nós vamos, né? Ele não falou, quero para mim não, mas eu aproveito, adoro ler os místicos, né? Amo ler os místicos. E Jesus fala com ela assim, vou te ensinar 3 coisas que vai ser muito bom para a sua alma. E eu fiquei apaixonada. E fala, cada vez que você pensar em dar graças a Deus, dar uma ação de graças, pense em tudo que foi feito por ti, quando eu te criei. Então, desde o momento que eu te criei, e porque pelo mistério da minha encarnação, eu vim para te salvar. Então pensa, e agradece tudo que foi feito por ti. Depois ele diz, quando você for agradecer de novo, pensa que você foi tirada, assim, uma graça você ter nascido. Nós te escolhemos, poderia não ter sido escolhida? Eu te escolhi tudo que eu fiz, desde o momento da sua criação até hoje, para você estar onde está. E às vezes a gente esquece de lembrar, porque a gente não consegue imaginar tudo que Deus fez na nossa vida, para que a gente estivesse até aqui agora, escutando isso. Tudo que Ele já fez por você. Então quando você começar a agradecer, você fala, obrigado Senhor, obrigado, obrigado, depois você fala assim, e se eu esqueci de alguma coisa, obrigado. É muita graça. É muita coisa que Ele fez por nós. E a terceira coisa, Ele fala de uma coisa maravilhosa. Ele fala, quando você pensar no futuro, na eternidade, pensa em tudo que eu preparo para te receber no céu. Ai, que coisa chique. Você não tem, ele fala, você não tem dimensão do que está preparado para você. Ele fala, então pense alto, pense grande, comece a me agradecer pelo que eu preparei para você, porque aqui todos os seus desejos serão satisfeitos. Você não tem dimensão do que eu preparei para você no céu. Então pensa, e comece a me agradecer hoje, por tudo que eu já preparei para o momento que eu te receber. A gente tem tanto pavor desse momento que a gente nem toca no assunto, larga para lá, fala, não quer tocar nesse assunto. Mas é interessante pensar nisso. Como é que Ele prepara? E Ele fala de um jeito tão bonitinho, que da mesma forma, quando a gente recebe uma coisa preciosa, e a gente guarda aquilo, que Ele também, Ele caminha com tanto cuidado, porque Ele tem que guardar com tanto cuidado todas as almas que estão entregues para Ele. Que as nossas almas estão escritas e guardadas dentro do coração dEle. Acho que só metade do que eu falei dá para a gente dançar a noite inteira e pensar o quanto a gente é amado e cuidado. E mesmo assim a gente ainda consegue ser infeliz. Ser deprimido, ser tenso, preocupado, angustiado. Não cremos num Deus que pode nos amar tanto. Quando Deus tem uma preocupação imensa pela nossa redenção, Jesus fala, eu por amor eu vim, e por amor a você eu sofri tudo para sua alma. E na nossa redenção, você imagina, Jesus ficou como aquele que a gente adora ler, as parábolas da misericórdia dele, que é aquele que nos busca como ovelha perdida, aquele que nos procura como aquela mulher que perdeu a moeda, como o pai que recebe o filho. É Ele, né, que está sempre atrás de nós, sempre correndo atrás de nós. E aí Ele mostra uma imagem maravilhosa para essa santa, que ele convida ela a deitar o ouvido, fala, deita, coloca a cabeça, reclina nos meus pés. E ela coloca o ouvido em cima da chaga do pé dele. E ele fala com ela assim, o que você está ouvindo? E ela fica sem saber se podia responder para ele. E ele fala, você não percebe uma caldeira fervendo? Sim. Pois é, isso é como, está fervendo mesmo, é como se me dissesse, corre,
corre. E eu corri muito. Ele fala, eu corri muito, estava sempre apressado. Ia de cidade em cidade, pregação por pregação, na minha aflição de cumprir tudo para buscar você. O desejo de Jesus de buscar cada um de nós, de lutar pela nossa salvação, de nos tirar do reino que a gente estava das trevas, para nos levar para um reino de luz, para mudar a nossa história, a nossa vida. Esse é o coração dele, que sofre um amor tão alucinado e tão pouco valorizado. São Francisco ficou cego de tanto chorar, porque ele falava, o amor não é amado. Ele chorou tanto que ele ficou cego, porque o amor não era amado. Diferente de hoje. A gente pensa, vocês pensam nesse amor dele? Vocês pensam de verdade assim, nossa, como eu sou amada? Como Deus me ama? Como Ele cuida de mim? Como o coração dele, como Ele mostra para ela, é um abismo de misericórdia. Essa misericórdia que a gente não vai conseguir compreender. Porque Ele ama, Ele cuida de cada filho, né? Ele fala que se a gente quisesse ir até Ele, que tem 3 tipos de homens, Ele fala. Tem aquele que parece estar paralisado, que morre de medo de mim, que tem medo que não chega em mim. E por que tanto temor? Ele fala, se Ele vier, eu o curarei dessa paralisia, de tantas coisas. E de tantas coisas Ele pode chegar, se Ele só chegar até mim e disser que quer. Ou de muitas vezes Ele fala, tem aquele homem inquieto, nervoso, aflito. Pensa na minha paixão e de como eu fui paciente para poder tolerar todos os sofrimentos. E você vai se acalmar diante, às vezes, de tão pouca coisa. E Ele fala, e aquele homem que faz tudo de uma forma desleixada, é porque, na verdade, Ele fala, é a sua tibieza em me amar, em ter cuidado com as minhas coisas. A gente fica envergonhada quando vai lendo as coisas de Jesus, né? Desse cuidado apaixonante, Ele tem um amor apaixonado por cada um de nós, e que a gente não consegue corresponder a esse amor, porque a gente nem pensa num coração que nos ama tanto, que bate por amor a cada um de nós. Ele fala da alegria que Ele sente quando cada um de nós arrepende de um pecado, não por medo dele, mas por amor. E é tão interessante que ele diz assim, todos nós que somos leigos, quando pecamos, que a gente machuca, né? A gente fere de novo, é como se ele tivesse novamente preso à cruz. E a gente também suja o rosto dele. Mas que quando um sacerdote ou uma freira, uma religiosa, peca, rasga o coração dele. Porque o sacerdote, ele nasceu dentro do coração de Jesus. Então, quando a gente também tem a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a gente está rezando pela santificação dos sacerdotes. Então, quando eu trago para vocês uma pincelada sobre o coração de Jesus, é porque a gente precisa voltar o nosso olhar para um coração que nos ama sem igual. E às vezes a gente fica vivendo relacionamentos e a vida mendigando afeto, sendo mal amada, mal cuidada, mal olhada, cuidada de qualquer forma, e a gente aceita os nadas daqui, mendiga sentimento, e não temos condição de compreender um amor incondicional, como o de Deus por cada um de nós, que não quer ver a nossa vida como está, mas é capaz de transformá-la, de colocar onde Ele sabe que nós podemos chegar, se apenas você disser, entra, a casa é sua, porque Ele bate todos os dias a porta do seu coração. Imagina, Ele nos ama com o amor que o Pai o amou, e a gente simplesmente ignora esse amor ou despreza esse amor, porque o ser humano é assim, quando alguém fica sabendo que você é muito amado, fala, fulano gosta de você, você fala, nem ligo. Mas o dele, a gente deveria se lançar nesse coração, porque isso é uma fornalha que queima sem nos consumir. E queria sugerir a cada um de vocês uma tradição antiga da igreja, que eu não sei que quantos de vocês conhecem e já fizeram isso, que se chama entronizar o coração de Jesus, o Sagrado Coração de Jesus em casa. Alguém já ouviu isso?
1, 2, 4, 5, 6, 7. Vocês já fizeram a entronização do Sagrado Coração de Jesus em casa? Alguém já fez? Não? Isso é uma tradição maravilhosa na igreja. E as pessoas que sabem que, na verdade, entronizar o coração de Jesus é dar a Ele o lugar dele dentro de casa. Ele é ser o Senhor da sua casa, ser o Senhor da família, ser, na verdade, o grande amigo da família, ao qual a gente vai poder conversar com Ele. Ele vai ser o centro. Então, como é que isso funciona? Como é que isso funcionou? Essa entronização, ela aconteceu baseado na história, na relação de Jesus em Betânia. Porque quando Jesus foi a primeira vez na casa de Lázaro, Maria e Marta, imagina, passou alguém por lá, uma família muito rica, e falou com eles assim: você poderia receber um pregador itinerante? Era um pregador itinerante? Pode. Família abastada, né? Pode. Aí chegou Jesus com aquela leva dele, né? Uns 13 homens, pelo menos. Chegou aquela turma, e eles receberam ele como uma visita. Sentaram distantes, comeram, a conversa foi agradável. Jesus muito agradável, observava todo mundo, comeram e foram embora. E na hora de ir embora, Lázaro e Marta devem ter ido levar Jesus à porta e falou com ele: tá, depois você passa aqui. Não é assim que a gente faz com quem a gente não é muito íntimo, né? Depois você volta. Mas Jesus voltou, né? Porque ele era terrível, voltou. Aí ele voltou. E a conversa já foi melhor. Lázaro já sentou mais perto dele, e a conversa foi interessante, o bate-papo foi bom. E Lázaro gostou dele, Marta gostou. E aí, quando Jesus foi embora, Lázaro falou com ele assim: aqui só volta? Passa aqui de novo. Jesus falou: eu volto, Lázaro. E voltou. Só que a terceira vez que ele voltou, a conversa já foi completamente diferente. Porque Lázaro assentou de frente a Jesus, ajoelhou diante dele, encostou o cotovelo dele no joelho de Jesus, olhou para Jesus e falou assim: Senhor, essa casa não era assim não. Aqui nós éramos 3. Era Marta, Maria e eu. Mas Maria foi embora e ela se tornou prostituta dos leprosos. E Lázaro chora. E aí Jesus olha para ele, e essa cena me emociona tanto, porque eu acho belíssima. Fala com ele: não chore, Lázaro, eu trarei Maria de volta. Levou ou não levou Maria de volta? Não teve o último jantar que Maria lavou os pés de Jesus, não quebrou aquele bálsamo, aquele perfume, que Judas falou: mas por que ela está gastando tanto dinheiro com esse perfume? Lembram disso? Então ele voltou. Então, qual é hoje o objetivo quando a gente coloca o Sagrado Coração de Jesus em casa? É para ele ser um grande amigo, para a família se reunir diante dele e contar as alegrias do dia, mas também a tristeza, como Lázaro contou. Porque a gente vai colocar isso no coração de Jesus. E vamos ensinar as crianças a contar tudo para o coração de Jesus. Se já anda de bicicleta, se fez boa prova, se não fez boa prova, se o pai perdeu o emprego, se o pai ganhou um emprego, ele passa a ser o grande amigo da família. E Jesus faz 12 grandes promessas sobre isso, belíssimas, que ele disse para Santa Margarida Maria Lacoque, e que vale a pena vocês conhecerem, se vocês não conhecem. Ele fala da casa que tem entronizado o coração dele, das promessas que ele traz. É belíssimo. Jesus não precisava prometer nada, porque já nos criou, nos salvou, nos revelou um pai, nos deu uma mãe de presente, não precisava de falar mais nada. Mas mesmo assim, ele continua somente a dar, a dar. Então, e com isso, hoje a gente faz o que a gente chama de hora santa. Uma vez por mês, é um pedido de Jesus, que Jesus fez a Santa Margarida Maria Lacoque, que da primeira quinta para a primeira sexta-feira do mês, na noite de 11 à meia-noite, fizesse companhia para ele. Então existe um livro, chama Hora Santa, que a gente fica fazendo companhia para Jesus de 11 à meia-noite em oração com ele. É chama Adoração Noturna do Lar, que hoje a gente faz pela internet e as pessoas acompanham. A gente fica com ele de 11 à meia-noite. Geralmente são textos belíssimos,
que tem a hora que a alma fala e a hora que ele fala. É muito lindo. São coisas que vale a pena vocês procurarem para poder crescer essa intimidade com ele. Então, tantas armas Jesus deixa na nossa mão para nos mostrar que o poder da oração é incalculável. Mas nós vamos rezar no coração dele, como oração ditada por ele, para libertar quantas pessoas, quantas famílias hoje vocês conhecem que precisam de uma libertação? Quantas? Porque hoje, se eu quiser destruir uma família, eu pego um membro e destruo. Então, o remédio nós temos. Então, que graça nós temos de saber que o coração de Jesus é a nossa fonte segura de amor, de esperança, que nos sustenta, que nunca vai faltar na nossa vida e que nós podemos sempre ter essa certeza de um amor que nos acompanha, sempre, que não muda de ideia, que é eterno, que vai cuidar de nós sempre. O amor de Deus, ele não vai mudar porque eu fiz alguma coisa de errado. Deus sempre vai nos amar. E quando a gente peca, ele agarra mais no pescoço da gente para não nos perder. Jesus não quer nos perder. Essa é a misericórdia infinita dele. Ele quer salvar a todos, a todos. O amor dele por nós é incondicional. É uma das coisas mais lindas que a gente tem na vida, é saber que somos amados. Então, se hoje tem alguma situação na sua vida que te entristece, que te aborrece, lembra desse amor. Fala, existe um coração que bate somente por mim, que me ama, que cuida de mim. E que se eu for até ele e falar, Jesus, ele vai falar, o que foi? Conta para ele, coloca lá no coração dele. Fala, Jesus, me esconde na sua chaga, estou passando uma fase tão difícil. Me esconde dentro do seu coração. Me esconde. Deixa eu ficar ali descansando dentro do seu coração. Me ajuda a colocar minhas preocupações, meus medos, minhas angústias, as minhas tristezas dentro do seu coração tão sagrado. Porque somente o Senhor pode mudá-lo. Pode mudar tudo do meu, da minha vida, da minha história. Então a nossa confiança nesse coração é a nossa salvação. É certeza, certeza que nós estamos seguros. Por quê? Porque eu tenho um coração que me ama, que bate por mim. Todo poderoso, todo bondoso, todo manso, todo cheio de sabedoria. Então é Ele que nos dá sabedoria, que nos dá mansidão, Ele que é toda bondade, é Ele, somente Ele. Vamos buscar refúgio aonde? Como diz Pedro, aonde iremos, Senhor? Se somente Tu tem palavras de vida eterna. Então não existe ninguém como Deus na nossa vida, como Jesus na nossa vida, e não existe nada mais adorável que o seu sagrado coração. Eu queria hoje deixar só pincelado para vocês um desejo de conhecer esse coração que bate por você. E que a gente possa realmente pedir a Ele que a gente seja escondido nesse coração. E até descobrir por essa santa que até o nosso purgatório nós podemos passar escondidos, agarrados no coração dele. É muita graça. Então que Deus nos ajude nessa caminhada, não sozinhos, mas pela intercessão de Nossa Senhora, que o coração imaculado de Maria e o Sagrado Coração de Jesus são sempre muito juntos e eles estão sempre atentos às nossas orações. Quem falou isso? Foi o anjo de Portugal, quando começou a preparar os meninos antes da aparição de Nossa Senhora. Falou, os corações de Jesus e Maria estão juntos, estão sempre atentos às orações de vocês. Nada passa sem que eles saibam. O que nos resta e precisa? Confiar. Olá, meus irmãos, paz e bem. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Que essa mensagem da Doutora Filó traga conforto ao seu coração. Que a misericórdia de Jesus lhe alcance. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe. Que Jesus lhe abençoe. Mãe das dores, vem me consolar com tuas lágrimas, vem me purificar. Teus olhos choraram por amor a mim,
que transforma a dor em